bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Terapeutas, que vocês estejam aqui com um dia radiante, uma segunda-feira iluminada, iniciando com toda a energia possível. Para você que está assistindo esse ao vivo ou para você que vai assistir no replay, eu quero desejar que você seja muito bem-vindo. Vou começar por me apresentar. Eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta, especialista no tratamento da ansiedade e depressão e formadora. E aqui, nesse perfil onde você está me assistindo nesse momento, eu tenho o intuito de ajudar terapeutas que desejam se tornar um terapeuta especialista no tratamento da ansiedade e depressão e está trabalhando, atuando nessa área que tem tanta demanda e que tem tanta carência de bons profissionais que saibam como atuar com a ansiedade e depressão. Então, esse é o nosso objetivo aqui hoje, tá falando um pouquinho sobre isso, e para isso eu separei também um tema muito importante. Eu sei que muitos de vocês, nesse momento, né, que estão começando a me seguir agora, ou que estão começando a ver meus conteúdos, têm esse interesse em se tornar um terapeuta especialista, mas não só, também como terapeuta já, muitos de vocês já são terapeutas e vocês têm um interesse de poder atuar no mercado, poder trabalhar, poder ter quem atender, poder ter os seus pacientes e poder viver de terapia. Então, para isso, a gente precisa ter os fundamentos básicos que vão ajudar para que vocês possam fazer disso a vossa missão. E hoje a gente vai falar dos 3 passos para um atendimento de sucesso no tratamento da ansiedade e depressão. Quero começar já falando só que eu tenho câmeras posicionadas em lugares distintos, então se eu estiver olhando para um lado ou para o outro e lendo os comentários ao mesmo tempo, é por esse motivo, mas qualquer dúvida que você tenha, é só você colocar nos comentários aqui, que eu vou ter todo o prazer de estar respondendo, tá bem, terapeuta? O meu intuito é realmente ajudar você. Deixa eu só posicionar melhor essa câmera aqui, que eu estou me sentindo que eu estou caindo para o lado. Se vocês estiverem com dificuldade de me ouvir em algum momento, ou estiverem sentindo que a minha voz saiu ou travou, por favor, me avisem. Eu quero recordar aqui que nós somos mais do que só, nós estamos mais do que numa rede social aqui, nós estamos numa comunidade, sim, numa comunidade de terapeutas, de colegas terapeutas que têm o intuito de viver essa missão de ajudar as pessoas. Então, que vocês também possam estar vivendo essa missão e me ajudando aqui qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Sejam bem-vindas, minhas alunas lindas, minhas formandas, né? A Alicia, Ana Fontes, que estão aqui aí, minhas terapeutas prós, sejam muito bem-vindas, é um prazer ter vocês aqui me assistindo. Quem mais que está por aí, vai dando oi, vai dizendo da onde que vocês estão me assistindo, tá bom? Será um prazer poder ajudar vocês. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses 3 passos para um atendimento de sucesso no tratamento da ansiedade e depressão. E é muito bom falar disso, porque a semana passada me perguntaram, na sexta-feira não teve live, por que não teve live? Nós não tivemos live na sexta-feira porque eu estava dando uma formação no sábado, eu tinha uma formação de 6 horas para essas alunas lindas, aí minhas terapeutas que estão sendo formadas aí para já atuar com ansiedade e depressão. Então, como a gente estava com esse evento acontecendo, eu queria preparar tudo que fosse necessário para elas terem o melhor resultado possível na prática. E nós estávamos falando de pontos muito importantes sobre o conteúdo, sobre como criar conteúdo, sobre como programar, preparar lives, como se posicionar, como criar conteúdos que gerem atração e conectividade, né? E dentro disso, a gente, essa semana, abrimos esse módulo específico falando do atendimento trifásico, que é um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje. Então, minhas alunas já vão se preparando aí, porque o conteúdo que hoje eu vou dar aqui nessa live vai ter bastante profundidade dentro da nossa comunidade de terapeutas pró, tá bom? Então, qual é o nosso objetivo aqui hoje? O nosso objetivo é conseguir ajudar você, terapeuta, a conseguir ter melhores resultados, a conseguir chegar mais longe na sua prática terapêutica. E para isso, eu vejo que muitos profissionais acabam errando em coisas muito básicas, em coisas que, na verdade, às vezes a gente deixa de dar atenção para aquilo, achando que aquilo não é importante, e aquilo tem uma importância enorme. Então, hoje eu vou ajudar vocês, terapeutas, a corrigirem erros que muitos profissionais que já têm anos no mercado acabam cometendo e não percebem que estão cometendo, não percebem que estão passando por isso, e daí, quando chega na hora, você acaba perdendo um paciente, perdendo um cliente, ou como você queira chamar, apenas porque você não se atentou para esse erro. Então, eu quero que você esteja muito atenta. Se você puder estar assistindo com papel e caneta, eu tenho certeza que você vai tirar muito proveito dessa live aqui hoje. Caso você não esteja, assista no replay depois, ela vai ficar salva para que você tenha bons resultados. Enquanto vocês vão me dizendo de onde vocês estão me assistindo, por favor, e dando uma boa noite a todos. Boa noite a todos os educados que deram boa noite. Eu vou só beber um pouquinho de água para eu poder começar com toda a energia possível.
E se eu estiver falando muito rápido também, por favor, peçam para mim ir mais devagar, que eu farei questão de estar mais devagar, tá? Então, o que que a gente precisa compreender? Que esses erros principiantes. Eu vou separar ele em 3 grandes erros, tá? Elas estão em 3 áreas distintas. E depois desses grandes erros, eu vou estar falando sobre os erros intermediários dentro desses erros, tá bem? Então, vamos estar aqui atentos a tudo que é necessário para a gente ser um bom terapeuta, para a gente ter bons resultados. Vamos lá pensar. A primeira coisa que acaba acontecendo é que você, como terapeuta, começa a trabalhar como terapeuta e na hora que você vai atender os seus pacientes, você acredita que o seu trabalho inicia no momento que a Joaninha chega no consultório. Quem é a Joaninha? É a paciente. O paciente chegou lá no consultório, no seu atendimento, seja presencial ou seja online, e você acredita que o seu trabalho vai começar nesse momento. Mas, na verdade, um dos principais erros que muitos terapeutas acabam cometendo é você não saber que o seu atendimento não começa quando a Joaninha está aqui. Porque existem muitos fatores que podem fazer a Joaninha não querer mais vir. Mesmo sabendo que no primeiro momento ela criou um interesse, ela disse: "Ah, nossa, eu estou precisando de um terapeuta que vá me ajudar com a minha ansiedade, a minha depressão". Ela vai primeiro, assim que ela chegar no seu atendimento, ela vai passar por vários processos antes de estar aqui. E esses processos para um terapeuta são extremamente importantes. Porque pensa comigo, se 50 pessoas te procurarem querendo ter os seus serviços e o seu atendimento, mas você de fato só fechar com um, você perdeu de fechar com 49 pacientes. Você perdeu de ajudar 49 vidas. Você perdeu 49 por algum motivo que talvez você nem esteja atento. Aí você vai pensar erroneamente que esse grande erro, né, do fato de você ter perdido o seu paciente, que é o primeiro grande erro que a gente vai falar, está relacionado com o fato do paciente ter visto o preço que você estava cobrando e por o preço ele não ter fechado a consulta com você. Ah, você disse o seu preço, você virou e falou assim: "Ó, meu preço é tal", e daí o paciente vira e diz assim: "Ah, tá bom, obrigada", e saiu. E você pensou que foi por causa do preço que ele não quis mais. Mas será que foi realmente por isso? Será que você não deixou de dar alguma informação que fosse mais relevante? Será que você não esqueceu de mostrar para ele que não se trata de preço, mas sim de valor? E que o seu trabalho não está relacionado com preço, mas sim com valor? Será que você é um terapeuta que acaba referenciando? Você olha para o seu paciente e diz para ele: "Olha, o que você vai conseguir alcançar com o meu atendimento é isso", para que ele possa entender o valor daquilo para ele. Por exemplo, se eu disser para o meu paciente que eu vou fazer com que ele possa voltar a sair em segurança, sem precisar andar sempre com Rivotril na bolsa, será que isso é preço ou é valor? Será que isso é um valor mensurável? Então, muitas das vezes, a gente está falando com o nosso paciente e a gente, lá na primeira abordagem, a gente acaba errando e falando assim, terapeuta. Você vira e diz assim: "Ah, então, você faz atendimento online?" Normalmente vem essa pergunta, né? Você faz atendimento online ou você faz atendimento presencial? Você atende pacientes com ansiedade e depressão? Aí você diz: "Ah, atendo sim." Aí ela pergunta a segunda coisa: "Olha, atendo sim, olha que raso. Atendo sim. Olha que raso." Aí logo em seguida vem a segunda pergunta. E na segunda pergunta, ela diz assim: "Ah, e qual é o preço?" Aí você vai e diz assim: "Ah, tô cobrando 60 € na minha sessão." Aí ela diz: "Tá bom, obrigada. Eu vou ver se eu vejo aqui se realmente eu vou marcar ou não e depois eu te contacto." E ela vai embora. Ela foi embora porque o seu preço estava alto? Ou ela foi embora porque, de fato, ela não viu valor no que você trouxe para ela? Ou porque de fato você se colocou numa prateleira de mercado, aonde todos os produtos são iguais e só muda o preço. Será que você entendeu que você precisava explicar para ela o que você faz, e como você é capaz de transformar a vida dela? Ou você não explicou porque você não se sente seguro nessa missão? E aí a gente vai entrar num segundo pequeno erro. Se você não se sente seguro com a técnica que você tem atualmente na sua mão, ou com o respaldo que você tem, ou com a formação que você tem, ou com a mentora que você tem, automaticamente você terá mais dificuldades de fechar o seu atendimento.
Por quê? Porque você não se sente seguro. E o fato de você não se sentir seguro, terapeuta, no momento de atuar, vai fazer com que você acabe não conseguindo ser seguro no momento de explicar para o paciente o que ele tem, o que está acontecendo na vida dele. E quantas vezes é exatamente por esse terceiro pequeno erro, a sua insegurança, que você acaba não tendo resultados. Então, hoje a gente falou aqui, já logo nesse primeiro ponto, nesse primeiro erro, você perder pacientes, certo? E o que faz você perder pacientes? Eu dei o exemplo da Joaninha, trouxe a Joaninha aqui e disse: imagina que 50 Joaninhas se interessaram pelo seu trabalho e perguntaram para você se você faz atendimento para ansiedade e depressão e qual é o preço. E você foi e disse. E daí a Joaninha voltou e nunca mais apareceu. Aí você simplesmente achou, ela não gostou do preço. Segundo erro é você acreditar que o fato dela ter saído é por conta do preço. E aí eu estou falando para você a diferença entre preço e valor. E um terapeuta pró, né? Vocês, terapeutas prós, essa semana principalmente, que o nosso conteúdo é voltado para isso, vão aprender que há uma grande diferença entre preço e valor. Uma garrafa de água no deserto tem um valor imensurável. Você já pensou morrer de desidratação porque não tem outra água? Mas uma garrafa de água no mercado é apenas uma garrafa de água. Eu estou olhando o preço. Aí você vai dizer, Gi, mas nós não estamos no deserto. Então você precisa, terapeuta, fazer o seu deserto acontecer. Mostrar o seu diferencial e mostrar que, por mais que os outros que estejam à sua volta possam estar ali, eles estão oferecendo algo que não é como o seu. O seu é diferente. Você faz algo que ninguém está fazendo. Você tem resultados que ninguém está tendo. Você consegue chegar em lugares que ninguém chegou. E aí eu disse sobre o terceiro pequeno erro dentro desses erros, desse primeiro erro, que é o quê? Você não ter uma boa referência, um bom mentor, ou uma boa mentora, ou uma boa técnica na sua mão que te traga segurança. E a sua segurança não está só na hora de atender, está na hora de você conseguir converter a Joana em paciente. O que significa isso, Gi? Ela vem me perguntar o preço, ela tem interesse no meu produto, ela tem interesse no meu atendimento, ela tem interesse no que eu faço, seja lá o que seja. Ela tem interesse no que eu estou dando. E por que Joaninha foi embora, se ela tinha interesse? Ela foi embora porque ela não viu o valor que você acha que você tem. Então é necessário a gente fazer esse valor. E no primeiro ponto, a gente vai estar falando assim desses 3 grandes erros, e esses 3 grandes erros, a gente quebra isso tudo com um atendimento trifásico. Dividir em 3 partes. Conseguir entender que toda a estrutura de atendimento para ter resultado, eu preciso dividir em 3 fases, terapeuta. Porque são 3 fases distintas. O que traz o seu paciente dentro do seu consultório é a sua promessa. É o que você é capaz de fazer por ele. É o resultado que você é capaz de gerar. Logo, o que mantém ele, o que dentro dele, dentro do atendimento, faz ele ficar, são outras questões que a gente vai abordar logo de seguida e depois a gente vai falar do que fazer também a posteriori. Então, enquanto a gente não conseguir entender esses 3 pontos, a gente não vai perceber uma coisa enorme que está acontecendo no mercado. Eu queria até mostrar um conteúdo para vocês que estão no YouTube. Quem estiver me assistindo pelo Instagram vai poder não ver, mas eu quero que vocês entendam que existe um dado estatístico sobre a demanda do tratamento da saúde mental e a escassez de terapeutas qualificados. 75% dos terapeutas relataram que há um declínio na saúde mental pública no último ano. Ou seja, 70% estão tendo aumento nas suas demandas e consultas pela primeira vez. Por quê? Porque não há na rede pública esse tipo de atendimento nesse momento. Não há uma solução para o problema de um paciente com ansiedade e depressão. Vocês entenderam o que é 75%? Já reparou que há? E, de fato, eu posso dizer isso garantidamente, mas algumas pessoas podem pensar, mas você, de fato, tem muitos pacientes atrás de você, né? Já são centenas de pessoas que eu atendi.
Mas não sou só eu. Existem, de fato, muitos pacientes indo atrás de terapeutas. E muitos terapeutas sem ferramentas para atender quem está realmente precisando. E se a sua missão é ajudar, então, meu amor, faça a sua parte. Atenda quem está precisando. Não adianta você só ficar procurando quem quer ser atendido por aquele ramo que você se desenvolveu. Tem muita gente necessitando, principalmente para ansiedade e depressão. Nós temos uma estatística de, em menos de 6 anos, se tornar a maior epidemia silenciosa do mundo, a depressão. Em 6 anos, você pode já ser um profissional extremamente requisitado e talvez você vai esperar a maré passar. E ainda vai continuar dizendo que a sua missão é ajudar. Mas será que sua missão é ajudar quando você vê tanta gente realmente precisando? Quando você, em atendimento mesmo, ainda hoje estava vendo a pesquisa aqui feita pelas pessoas que vão participar do nosso evento, né? A gente vai estar dando um evento gratuito e online, que é a semana Torna-te um terapeuta especialista no tratamento da ansiedade e depressão. E dessa vez eu vou fazer uma semana de conteúdos, 3 grandes aulas, porque da última a gente ficou 3 horas para eu conseguir dar um pouco de conteúdo para vocês. Dessa vez eu dividi, para não ficar tão estendido. O pessoal que fez da última vez foi isso, né? Foi muito intenso, muita informação. Eu até estava falando bem rápido para conseguir trazer o máximo de conteúdos possíveis, mas dessa vez a gente dividiu para que vocês possam assistir, reassistir quantas vezes necessário essas 3 grandes aulas. E quem quiser participar, aproveita e manda uma mensagem. Eu quero participar do evento, é gratuito e é online, tá bom? Ou entra no link que está na biografia, ou manda mensagem em uma das nossas redes sociais que vocês podem fazer. Mas o que eu estava dizendo para vocês é que muitos terapeutas acabam não entendendo que ajudar na saúde mental, hoje em dia, se tornou algo que você tem que fazer. Porque a cada 5 pacientes que entram dentro do seu consultório, seja ele virtual ou seja presencial, um pelo menos vai sofrer com ansiedade ou depressão. Eu acho impossível olhar para algum terapeuta hoje e não pensar que esse terapeuta atendeu algum paciente com ansiedade ou depressão. Eu acho impossível não pensar que esse terapeuta olhou para um paciente com ansiedade e depressão e só com a sua técnica conseguiu chegar no resultado. Estava vendo uma mensagem linda, inclusive, de um terapeuta que está sendo formado por mim, que ele colocou, e eu achei tão bacana, gente. Eu vou até partilhar com vocês, porque eu achei mesmo bacana o que ele colocou aqui. Ele colocou assim, num comentário de uma da minha rede social, ele colocou assim, ó, Reiki é um convite à felicidade, à percepção da energia em nós e em tudo que nos rodeia. Ele sempre foi reikiano, tá? É o despertar da consciência, autoconhecimento, gratidão, amor e compaixão e cura. Já presenciei a cura de ansiedade e depressão com Reiki, assim como recaídas quando o paciente interrompe a cura a meio, por ser um tratamento longo e contínuo. Ele aqui falando sobre o Reiki no atendimento para ansiedade e depressão. E ele agora está tendo a oportunidade de trabalhar com a Biomicrohertz, né? O Ricardo, que está sendo formado nessa última turma. A Biomicrohertz fez toda a diferença e faz toda a diferença na forma de abordar, fazer o diagnóstico e ainda reduzir o tempo de cura, compreender os sentimentos, emoções e traumas, bem como a maneira como o nosso cérebro guarda a informação e os sinais que envia para o nosso corpo. Faz toda a diferença no sucesso do tratamento. Não é apenas sobre aliviar, mas sim curar. Vocês conseguem compreender o quanto é importante vocês terem uma ferramenta que possa, de fato, gerar resultados? Porque, às vezes, se você está lidando com esses pacientes que têm ansiedade e depressão, mas você não tem essa ferramenta, aí como que você vai entrar na hora do atendimento com essa segurança? Será que você vai ser obrigada a eternizar os pacientes? É uma das coisas que a gente não quer. Os meus terapeutas, os terapeutas prós, formados, que vão atuar com biomicrohertz, né, que é a nossa técnica exclusiva, eles não querem fidelizar clientes para o resto da vida, eles não querem eternizar pacientes. Nenhum de nós queremos eternizar pacientes. Por quê? Porque nós queremos dar a liberdade para ele voltar a viver o mais breve possível. É com isso que nós vamos ter ainda mais pacientes para cuidar. Porque se eu estava atendendo a Joaninha e toda segunda-feira eu atendo a Joaninha, eu não consigo atender a Sofia enquanto eu estou atendendo a Joaninha. E talvez o caso da Sofia precise muito mais de mim do que a Joaninha, porque já está curada. Então, Joaninha, você fez as suas 3 sessões de tratamento. Beijinho de luz, você está bem, não está, meu amor? Siga a sua jornada, que agora eu preciso atender a Sofia no seu dia.
e é sobre ter resultados. Então, esse é o primeiro ponto que eu falei, o primeiro grande erro. Eu nem falei ainda dos outros dois, mas o primeiro grande erro, terapeuta, é você não se preparar para um pré-atendimento, tá? É você perder pacientes. E aí a gente precisa entender, os dados que eu trouxe para vocês é os dados da BACP, tá? Eu queria mostrar hoje aqui, partilhar com vocês, mas não vai ser possível, porque eu não estou conseguindo aqui entrar para partilhar, mas é muito importante vocês entenderem o que ele diz, tá? Destacar, então, que 50% dos terapeutas, eu quero destacar que 50% dos terapeutas estão trabalhando acima da média da sua capacidade, porque existe uma grande, grande, grande demanda por pacientes com ansiedade e depressão que precisam de tratamento, tá bom? Então, nessa fase, antes do atendimento, a gente precisa entender o que precisa ser feito para que esse paciente, quando chegue até você, ele chegue jamais preparado. Entenda que não se trata de preço, mas sim do valor. É sobre isso o primeiro erro. O segundo erro, deixa eu só aproveitar então, antes de falar o segundo erro, e ler aqui. Leopoldina, boa noite. Boa noite, Leopoldina. Catarina também, boa noite, minha aluna linda. Verdade, uma jovem que estou a atender só tinha consultas de 4 em 4 meses. O psiquiatra soube por ela que está acompanhada por mim e nem lhe voltou a marcar consulta para psicologia. Imagina, é sobre essas coisas. Obrigada pela partilha, grandes dicas e ótimas ferramentas. Obrigada, obrigada por estar aqui, de Lagarta Doutora. Que lindo seu nome. Pronto, então, a segunda fase, o segundo erro que muitos terapeutas acabam cometendo é você, durante o atendimento, não conseguir diagnosticar com precisão o que se passa na vida de um paciente. E aí eu entendo, porque, de fato, há uma oportunidade de eu me tornar um terapeuta que trabalhe com ansiedade e depressão, mas eu não sou preparado para isso. Eu não sei o que fazer. E querendo ou não, gente, eu vou até perguntar para os meus alunos que estão aqui, gente, é muita coisa? É pouca coisa? Como que é ser um especialista no tratamento da ansiedade e depressão? Vocês conseguem entender qual o caminho que leva um paciente à ansiedade e depressão hoje? Eu quero que vocês escrevam aí para mim, vamos já aí já se preparando para o nosso teste, tá bom? Então, quando a gente está falando sobre esse lugar de atendimento, de fato, ansiedade e depressão, a gente não pode só atender com técnicas que sejam mais superficiais e rasas. Só de realinhamento energético, a gente precisa de uma profundidade científica, de um embasamento para atender. A gente precisa de algo que traga segurança e que o seu paciente sinta segurança também. Ainda hoje eu falei isso para os meus terapeutas. Os seus pacientes, eles precisam sentir que o seu embasamento é científico. A gente está falando de uma técnica totalmente embasada cientificamente. Embasada. Nós estamos falando de embriologia, nós estamos falando de tecidos embriológicos o tempo todo, nós estamos falando da concepção do organismo. Eu acho que eles nunca ouviram falar tanto sobre as questões físicas do corpo e os órgãos e as conexões do órgão físico que nós temos com a nossa mente, aonde que o cérebro está ligado ao meu coração, ao meu estômago. Por que que um paciente com ansiedade tem formigamento? Por que que um paciente com ansiedade tem a sensação do seu serrátil posterior obstruído? Tudo isso é necessário que a gente também saiba, porque senão o nosso tratamento fica raso. E aí o paciente, a Joaninha chegou, passou a primeira fase, mas quando ela chega aqui, ela escuta você falando e ela pensa, que fala sem nexo, vou embora. Ela termina o atendimento, ela até diz para você que está bem, porque talvez ela tenha vergonha de dizer que ela não gostou, e ó, ela vai embora e não volta mais. E daí você pode cair no erro que muitos psiquiatras caem, que é pensar, como o meu paciente não voltou, ele está curado. Não, meu amor. Ele simplesmente foi procurar algum lugar que pudesse realmente curá-lo. O seu paciente não voltou nem para agradecer, não é sinal de que ele ficou curado. Pelo contrário, é sinal de que não deu bom para ele. Então é importante a gente entender esse erro número 2. Durante o atendimento, eu preciso estar embasado, eu preciso saber como atender o meu paciente, eu preciso me sentir seguro com a minha técnica, eu preciso olhar para o que está acontecendo e falar: esse paciente está com trauma emocional de acúmulo ou de impacto, esse trauma emocional que ele passou está
afetando ele no tecido embriológico do ectodermo, que está fazendo com que ele tenha sintomas como dor de estômago na curvatura menor, está fazendo com que ele sinta que as coisas que estão acontecendo na vida dele está trazendo sintomas de perda, de que ele está perdendo as coisas que são importantes. E quando eu consigo referenciar isso, aí, meu amor, aí a transformação começa. Aí esse paciente fala, nossa, gente, a frase que eu mais gosto de ouvir depois de um atendimento. Falar nisso, eu não posso demorar muito, que eu tenho um atendimento começando daqui a 6 minutinhos. Então, a frase que eu mais gosto de ouvir é: nossa, nunca na minha vida eu fui atendida como eu fui por você. Eu não fazia a menor ideia que tudo isso estava acontecendo. Faz todo sentido. E aí a gente começa a perceber essa transformação acontecendo, tá? Eu já vou, então, falar um pouquinho. Por exemplo, a gente trabalha muito, os meus terapeutas pró trabalham com a biomicrohertz. O que é a biomicrohertz? É restaurar essas microlesões que ficaram criadas na gente emocionalmente através da memória traumática que foi acumulada aqui na nossa região do nervo vago e fazer com que, através de uma microestimulação, a gente devolva a frequência da vida do paciente. Então, é extremamente importante a gente saber o porquê, a gente saber encontrar esses pontos no paciente. A gente conseguir encontrar esses pontos no paciente e perceber o que quer dizer cada ponto. E o porquê que esse paciente está com esses pontos, conseguir fazer a leitura, entender o porquê que está acontecendo, e seja nele presencialmente, ou seja nele através do atendimento online. A parte boa é que dá para a gente fazer essas duas coisas. Então, o nosso primeiro grande erro é nós não entendermos que antes de atender esse paciente, a consulta começa ali. É o pré-atendimento. A gente está falando dos 3 maiores erros, atendimento trifásico. Então, nós precisamos olhar para isso antes de atender. O segundo passo que nós necessitamos é, durante o atendimento, a gente ter ferramentas que possam transformar um paciente com ansiedade e depressão e ter um embasamento. E eu vou ler aqui alguns comentários que as minhas alunas colocaram e depois a gente vai para o ponto 3 para finalizar essa live. Estive num evento de forte impacto e no meu objetivo tinha registrado ser terapeuta e especialista no tratamento de ansiedade e depressão com biomicrohertz e tive logo curiosos a questionar. Eu vi, Alice, o papelinho, eu fiquei tão feliz de ver aquele papelzinho. Que linda! Eu tenho certeza que, nossa, você vai transformar a vida de muita gente, como já está transformando, como que você já está aprendendo, né? Elisandra colocou, sim, hoje com todas as ferramentas que temos no curso é bom demais, é bem mais fácil identificar, é sobre isso, Elis, que bom. A metodologia da Gi vai trazer-nos a segurança necessária para ajudar quem precisa de ajuda nessa área. Gente, obrigada, é sobre isso. E eu estou falando, não estou pagando nada para elas não, elas estão falando do que elas estão experimentando e de como, de fato, essa clareza de você poder saber o que você está fazendo, a hora que você está fazendo e o que fazer, né? E tem vários passos que você pode escolher qual que você se sente mais confortável com isso. Então, é sobre isso. Na hora do atendimento, a gente quer o quê? Resultado. E para isso, a gente vai procurar aquilo que traz mais resultados para os pacientes, tá bom? É sempre sobre isso. Depois, o terceiro grande erro é você acreditar que quando Joaninha foi embora, ó, acabou a consulta. E agora, só se Joaninha te ligar, Joaninha liga para ela, só se a Joaninha te ligar para marcar uma nova consulta. Não, não. Não, não, terapeuta. Se você está fazendo esse erro, você tá deixando de realmente viver a sua missão. Se sua missão é ajudar pacientes, o seu trabalho não acaba quando a Joaninha vai embora. O seu trabalho continua, porque o que você fez na vida da Joaninha tem que ter resultados. E como tem que ter resultados, você, terapeuta, como agente da mudança, precisa ter certeza disso. E para isso, por exemplo, dentro da formação Terapeutas Pro, nós temos um módulo inteiro só sobre o pós, só sobre o durante, só sobre o antes. Mas para vocês, o que eu digo é, perguntem para o vosso paciente se o que você trouxe como ferramenta trouxe ou não resultados para ele. E que tipos de resultados? Nós precisamos de quantificação. Entender de fato quantas crises de ansiedade ele tinha? 5? Quantas crises de ansiedade por semana ele está tendo? 2? Ok, trouxe resultado. Diminuir 3 crises de ansiedade por semana. Quantas crises depressivas ele tinha? 1?
O que que você melhorou dessa crise depressiva? Ele deixou de ter dor de cabeça todos os dias. Então, eu tenho um resultado. Você precisa saber quantificar o resultado, terapeuta. Porque senão, como que você vai ter certeza que você está no caminho certo? Foi isso que eu fiz ao longo da minha jornada. São anos a ter certeza do resultado dos meus pacientes, através do quê? De perguntas, de formulário, de entendimento, de prática. O que está acontecendo com você agora? Como você está se sentindo? Por que, que você está se sentindo assim? Enquanto vocês não começarem a priorizar esses 3 passos e entender que em cada um desses passos pode ter um erro oculto, escondido, vocês vão continuar tendo o mesmo tipo de resultados. Um atendimento trifásico garante que você tenha sucesso, recomendação e agenda cheia, fazendo com que os seus pacientes passem a indicar você para outros pacientes e digam: olha, essa pessoa transformou a minha vida. Você pode ir atrás dela porque ela vai transformar a sua. Então é sobre isso, terapeuta. Eu quero que você que não está sentindo essa segurança ainda, aproveita, se inscreva para participar do evento online gratuito que a gente vai estar dando a semana Torna-te um terapeuta especialista no tratamento da ansiedade e depressão. Se você não sabe como fazer parte disso, é só você escrever "eu quero" nos comentários depois dessa live sair do ar, ou seja, depois dela ser colocada no feed ou até mesmo no YouTube, e a gente vai estar enviando o link para você participar. É um evento exclusivo, precisa estar inscrito para poder participar e será um prazer guiar a sua jornada para um terapeuta de sucesso, um terapeuta pró. Meus amores, um grande beijo de luz. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem sempre colocar debaixo dessas lives quando elas estiverem afixadas e eu teria o maior prazer de ajudar. Não vou permanecer por aqui, porque como eu disse para vocês, hoje eu tenho um atendimento começando agora em seguida. Eu não quero deixar a minha paciente esperando. Eu aqui falando para a terapeuta, eu não quero deixar a minha paciente esperando, tá bom? Compromisso acima de tudo. Um grande beijo de luz, que bom, Mivalci, faz um favor para mim. Como eu agora não consigo enviar para você o link, assim que eu postar essa live, você manda embaixo já, escreve "eu quero participar" ou manda uma mensagem no direct, aonde tem aquela setinha que vai ali para o canto que só eu leio. Manda uma mensagem no direct dizendo que quer participar, que eu farei com todo gosto, enviarei o link para você participar gratuitamente online dessa semana que vai transformar a sua vida e a vida das pessoas que você também vai transformar e curar, tá bom? Beijo de luz a todos vocês, uma linda noite e até... quarta-feira a gente tem live às 19 horas, tá? E na sexta-feira às 21 horas. Então, encontro vocês quarta-feira às 19. Beijinhos de luz.